E aí, meus queridos, estamos começando mais um episódio do nosso InterpretaCast. Hoje eu tô com um pouco de medo, por causa de um dos convidados. E eu mais ainda. Mas estamos com um pouco de medo aqui na mesa todos, porque para você que não sabe, nós estamos hoje aqui para falar de artes e literatura. E eu trouxe um time para falar de artes e literatura que, modéstia à parte, no passado, formamos uma equipe fantástica de linguagens para o Enem. Vamos combinar? A melhor de Era um todas. trio fantástico. Eu estou aqui com Alexandre, professor de literatura, meu amigo, meu querido Alexandre. Como é que tá? Bem-vindo. Tamo aí. Obrigado por ter vindo. Prazer. E estamos com esta figura emblemática que se chama Jojo. Professor Jojo, como é que você tá? Grande honra. Você tá bem? Prazer que me conhece, é um prazer estar aqui. Pra quem já é aluno do Multiverso, sabe que nós temos aulas com o Jojo na nossa plataforma, porque é o único professor de artes que a gente conhece, né, Alexandre? Pior que Então, como é a única opção, saiba que faltou opção, nós temos o Jojo. É isso, Jojo? É mais ou menos por aí. Eu acho que é. Mas eu me sinto especial mesmo assim, pra Você se sente? compondo essa equipe maravilhosa, essa tríade dos três mosqueteiros aqui. Falta o D'Artagnan, cadê? Daqui a No pouco fundo, a gente chama. No Obrigado. fundo, a gente chama. Queridos, estamos aqui para falar de artes e literatura na prova do Enem. Porque pra galera que tá em casa, são os vilões da prova, tá? O que nós temos? Artes, vilã total, porque ninguém estuda artes no ensino médio, meio que não tá nem aí, não tem nem a noção muito clara. E literatura, Xande, a gente sabe que não é nem aquelas questões mais tranquilas ali de escola literária e tal. Mas tem uns poemas no Enem, e tem umas questões de uns trechos ali de conto e romance cobrando expressividade, que até a gente fica na dúvida, né? Sim. Então vamos combinar que artes hoje, artes e literatura dentro da prova de linguagens, que é uma prova que passou 10 anos sem ninguém gabaritar, de 2014 a 2024 ninguém gabaritando, a galera tem uma dificuldade muito louca com a subjetividade dentro da prova. Então eu queria começar perguntando pra vocês isso. Alexandre, eu vou perguntando, vocês vão respondendo conforme for, mas no início eu vou perguntando direitinho. O que tu pensa da prova do Enem, dentro do que tu trabalha, sobre essa subjetividade? Eu sou um cara que eu falo muito que tem questão que eu nem concordo com o gabarito. Como é que tu costuma trabalhar isso em sala com os alunos? Tu não concorda nem os autores. nem os autores, né? Tem aquela famosa polêmica lá da Angélica Freitas, você lembra? O poema né? da Angélica A Angélica Freitas. Freitas faz a questão e ela disse, olha, a resposta é tal, e não era o gabarito. E a Angélica Caetano Veloso, Freitas... mesma coisa, né? Não, mas aí que tá. O Caetano Veloso, ainda a gente deixa... Sim. Ele vai pra uma pegada mais ali. Mas a Angélica tá. Freitas, ela dá uma reportagem pra galera que tá em casa e não viu, procure aí. Questão Enem, Angélica Freitas. Ela explica na reportagem por Sim. que a resposta certa tá errada. Sim. E defende a outra. Aham, E mesmo exatamente. assim o Enem dá outra. É. E esse é o grande problema, né? O que acontece quando a gente entra dentro do campo literário, quando a gente entra dentro desse universo da literatura, a gente entra num universo em que a linguagem torna-se totalmente subjetiva, né? Uma linguagem, assim, que não está naquele nível de expressividade na qual eu quero me fazer comunicar de tal maneira que a pessoa entenda exatamente o que eu estou falando. Né? Porque isso é uma conversa informal, isso é uma reportagem, isso é um texto científico, isso é um texto teórico em que a pessoa tem que ler e entender o que seu autor está querendo dizer. Quando a gente fala de arte, depois o Jojo vai entrar nesse universo aí artístico-plástico, mas quando a gente entra no universo da arte literária, nós entramos num campo em que a liberdade e a capacidade humana de se expressar através da linguagem entra nesse universo em que eu posso usar da minha palavra, transformá-la e eu quero dizer tal coisa, e quando eu quero dizer tal coisa, o outro pode entender de outra maneira. Esse é o ponto, né? Literatura não foi feita pra ser cobrada numa prova. Pra você marcar a letra C numa prova. Tu sabe que eu falo isso em sala de aula e os alunos dizem assim, mas professor, mas então se não vai ser cobrado no vestibular, se não vai ser cobrado no Enem, o senhor vai perder o emprego. Eu disse, eu sei disso, né? Aí não dá também, Mas aí né? é que está, né? E essa é a grande questão, né? Mas eu acho que o grande problema é esse, tá? E aqui eu faço a minha meia-culpa também, né? Porque a gente entra em sala de aula e a gente tem esse desejo, esse anseio de que o aluno entenda o universo artístico-literário, uma escola literária, entenda, né, a poesia romântica, primeira, segunda, terceira geração, né? E eu não sei se eu tenho que fazer um trabalho paralelo ou se um outro professor tem que ser escolhido para fazer isso, de tal maneira que ele vá além daquela questão conteudística, né, e passe a tentar entender realmente essa linguagem, né, de cada movimento, de cada poesia, de cada texto, enfim. É uma situação bem complexa, né? Eu Bem digo assim difícil. para os alunos sempre que não é só uma questão de eu tentar entender as questões. Quando eu vou elaborar questões para um simulado, eu tenho dificuldade de fazer
Criar uma questão fácil de literatura é fácil. Criar uma questão difícil, que vai gerar uma confusão no aluno, às vezes não é, porque eu já fiz muita questão que eu pensei assim, ó, essa aqui eles vão quebrar a cabeça. E eles foram tudo na resposta certa. Eles não tiveram a mesma indagação que eu ali, sabe? Então, cara, se torna um assunto muito complexo, né? É difícil. Principalmente por causa disso, né? Desse universo linguístico, essa linguagem, que é uma linguagem muito particular, muito específica da literatura, né? E que muitas vezes a gente está lá lendo e o autor, na concepção dele, a poesia eu acho sempre mais complicado, né? Bem mais complexa, né? E aí ele constrói dentro do seu universo ficcional, artístico, literário, ele quer dizer tal coisa, e aí talvez dentro de fora de um outro contexto, sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra pessoa que teve uma experiência de mundo diferente daquele poeta, daquele autor, talvez ele pense sobre uma outra ideia, né? Uma outra situação. Eu tava me lembrando agora, eu me lembro sempre deixei. Que medo. Vai começar. Tem uma peça, vamos lá, vamos pegar um autor inglês, tá? William Shakespeare, tá? Tem uma peça de Shakespeare, chama-se Macbeth. Em Macbeth, Macbeth vai perder o seu trono, tá? Aquela disputa ali, né? E tem uma hora que ele diz assim, ó. Eu me sinto acuado como um urso. Pro leitor hoje em dia, o cara pensa, um urso é o Jojo. É um sujeito, né, forte. Pô, como é que um urso vai se sentir acuado? Ele Forte, tem a força, deu uma elogiada no Jojo. ele pode matar qualquer ser humano com uma única tapada. Como que ele tapa, tá acuado, né? né? Como ele tá acuado, né? E aí tu vai pensar em Shakespeare, quando escreve essa peça, né? Existiam as rinhas de urso. Sabe o que eram rinhas de urso? Botavam um urso dentro de uma espécie de um cercado, uma redoma, né? E largavam cachorros pra dentro desse espaço, né? Ó. E eram dezenas de cachorros atacando um urso. E aí ele ficava acuado. E ele ficava acuado. Entendi. Tu entendeu? Então Shakespeare escreve isso dentro de um contexto artístico-literário, né, em que as pessoas da época sabiam que era uma rinha de urso. Tanto que o grande problema da disputa de Shakespeare a apresentar as suas peças era o quê? A galera não estava lá assistindo as peças dele, estava onde? Estava lá na rinha de urso. Então todo mundo sabia. E como é que tu vai saber isso hoje em dia, tá? E eu tô trazendo um exemplo. Não, o exemplo é autor perfeito. britânico, um exemplo de um autor, sabe, de muito tempo, né? E isso acontece ao longo de todos os séculos, de todos os movimentos literários, né? Eu uso uma série de expressividade, uma série de coisas que eu quero dizer em uma determinada época, em que dentro de um contexto quer dizer outra coisa, ou não simboliza mais aquilo que simbolizava no passado. Sim. Tu entendeu? Porque é o que a habilidade 15 do Enem fala de a concepção do texto literário na época. Com o seu contexto. Só que aí eu não sei se tu sente isso, mas eu sinto muito dando aula. Hoje, claro, né, Alexandre? Hoje eu tô com o meu curso, eu gravo, eu dou aula do que eu quiser, se reclamarem, vão reclamar pra mim. Sim. Mas a impressão que eu tenho, né, em cursinho, se tu começa a falar isso que tu falou agora em aula, vai ter aluno reclamando. O professor Alexandre, em vez de ensinar o conteúdo, tá contando historinha dos ursos aquados. Só que é isso que cai na prova. Sim. E a sensação que eu tenho é que a gente que tem que trabalhar com essa subjetividade, se a gente começa a devagar demais, que é o que precisa pra prova, daí parece que não é aula. Exatamente. Eu fico imaginando como é que é uma aula de artes. Cara, assim, ó, tocaram num assunto fundamental que é a coisa do contexto. Só que, tipo, é linguagens, né? Então, tipo, eu até brinco com os alunos, tem vi 2 alunos conversando do segundo ano do médio. E, cara, era uma conversa que pra mim era completamente abstrata. Eu tive que tentar entender. O papo deles não fazia parte Cara, da tua realidade. Era um troço, tipo assim, ó. Barman, nem sabe, eu tava jogando Call of Duty com uma mina sáfica. Daí eu fui num 4-epar com um amigo meu que era aquiliano. Cheguei em casa, bati uma Noronha e fui dormir, irmão. Cara, não entendi nada que ele falou. Que bom que não deu pra entender. Uma construção inteira de frase. Eu sou professor de linguagem, que eu não consigo me comunicar. Então, tipo, exatamente, se colocar no contexto e tem que levar o aluno pro século XVIII, levar pro século XIX, levar... E eu me jogo no chão e tal, saio pingando, literalmente, um suor do meu corpo, a labuta, aquela cristã. E daí, do nada, eu vejo assim, ó, o Jojo não escreveu no quadro. Tipo, eles querem uma resposta pronta porque o algoritmo é pronto, tá ligado? Claro. Então, assim, você dá o celular aqui que eu vou fundir o algoritmo de vocês. Vou botar Mikhail Breshnikov, vai começar a aparecer coisa de balé. Eu vou botar Monet, vai começar... Tu tem que, se a gente não intervir ali, ou o pai, ou alguém, ou um podcast interessante, eles não vão buscar aquilo ali, vai ficar no anime Jojo, vai ficar no Minecraft, e vai ficando cada vez mais... E daí, tipo, por exemplo, tem uma questão no Enem em 2010 sobre como é que Monet pintava. Cara, se o Monet se materializasse ali, olhasse a questão, ele... Vou saber. Tipo, era um troço assim, ó. Perguntava se eles misturavam a cor, Eu lembro dessa questão. pinceladas rápidas, sem conectar uma cor com a outra. Tipo, sem o uso do preto, sem o uso da linha. Cara, como é que ele pintava rápido, sem misturar uma cor na outra, assim, ó.
Devia ser uma Nem coisa... ele sabe. Não tem como fazer. Então não faz sentido a coisa do Caetano Veloso. Acho que o Mário Prata, eu acho que também fez uma questão dele, errou. Não sei se é, acho que tem uma... Então, tipo, por exemplo, são conhecimentos que, além da coisa do urso, eu gostei do exemplo do urso, tem um negócio que tu tem que saber que a Amazonas tirava o seio pra facilitar no arco e flecha. Daí entra uma coisa que eu adoro que tu fala, que é as questões infinitas. Cara, eu adoro aquilo ali, porque tu tem um hiato entre a pré-história e a Idade Média. Cara, mas um hiato, assim, ó, sumérios, cicládicos, acadianos, egípcios, Grécia, os dois períodos, clássico, helenístico, o arcaico também, depois Roma, depois o gótico, daí gótico cobrou. É um hiato inacreditável. Cara, não vou dar esse hiato porque não caiu. Daí cai a porcaria de um Cai a droga. cimeriano ali. Sim. Daí tu tem que voltar a dar o cimeriano. Então, tipo, além de transportar eles para um mundo em que eles têm que buscar esse lado subjetivo e que varia de autor para autor também, que é outro problema também que tem, assim, tipo, Isso é uma loucura. como é que o Monet vê o trabalho dele, como é que, se eles são organizados politicamente, se eles não são, se eles se consideravam uma vanguarda ou se não são, e daí tu tem que rezar, e eu até gosto da questão quando ela é mais técnica, porque daí faz com que eu tenha algum tipo de utilidade. Eu não sou uma Power Ranger amarela. Tem uma objetividade. Eu não sou, Um Power sabe, Ranger amarelo é o inútil. sobrinho do Pato Donald, aquele que todo mundo odeia. Eu sou, sabe, eu sou importante. Eu não sou aquela criança que sabia a tabuada do 7 só pra irritar os outros no colégio, tá ligado? Tipo, Porque daí tem algo de objetivo que o cara estudou e que ele consegue aplicar, nem que seja pra eliminar uma alternativa, né? cara, é uma tristeza da pré-história ao contemporâneo com um período no colégio. Daí nas viagens é 4 horas de aula. Se tem, né? Se tem, uma vez por mês, e chega lá e tu debulha o romantismo, explica a diferença do neoclássico pro romântico, explica a diferença do renascimento pro barroco. Daí cai a Ernesto Neto com a obra Dengo. Pra eu que lembro vai dessa. precisar? Aí, raiva, dá ódio. A gente tem uma seita de professores de arte que a gente queima as questões, assim, num tipo de fogueira, num ritual meio estranho. Vocês fazem o ritual? A gente faz meio último portal com o Johnny Depp, uma coisa meio parecida, assim. Porque, cara, é insuportável mesmo. Cara, mas é que aí que tá. Então imagina, se a gente, com o repertório que a gente tem, né, de conhecimento dessas histórias, traz e tal, olha aquilo ali e ainda fica em dúvida, às vezes, em algumas questões. Então tem questões do Enem, isso eu sempre falei, eu digo, olha, essa questão aqui tem pelo menos 3 respostas defensáveis. Dependendo do gabarito que eles deram, eu consigo defender essa questão aqui por meio de um troço e tal. E pro aluno não enlouquecer tanto, no outro ano, tu meio que defende aquele gabarito e diz, ó, é isso por causa disso, disso e disso. Se tu quisesse avacalhar um pouco mais, tu avacalharia. Mas imagina pro aluno, cara, que tá estudando aquilo ali, daí ele tem outras disciplinas que ele estuda e aplica direto, aquilo não é. E aí a gente fica nessa. Vale a pena cobrar isso numa prova? Tá certo ter um exame nacional do ensino médio que tá avaliando pra galera entrar, que fica 10 anos sem ninguém gabaritar? Cara, se fica 10 anos sem ninguém gabaritar, tem alguma coisa errada no exame. Uhum. Não tem como fazer isso, né? Então tem questões de artes, eu sempre me lembro, tu não vai lembrar, mas tem uma questão que eu acho que é de 2015 por aí. A gente trabalhava junto ainda. E é uma questão que fala de artes, de elementos de arte europeia. E aí o cara tá misturando ali alguma coisa de uma arte europeia com uma arte indígena, com não sei o quê. E eu fiquei olhando aquela questão e eu não entendi nada. Isso, a resposta é fusão de elementos europeus, não sei o quê. E eu lembro que nós trabalhávamos juntos, a gente foi num barzinho pós-prova pra olhar a prova e comentar, e o Jojo chegou por trás e digo assim, cara, essa questão aqui não faz sentido nenhum. E ele começou a dar uma aula. E explicar isso aqui, eu não sei o quê, porque entrou não sei o quê, porque tal elemento. E eu fiquei pensando assim, eu não faço a mínima ideia do que ele tá falando. E eu sou professor de linguagens. E aquilo não entra pra mim. Mas então, como que a gente vai preparar um aluno? Vai se basear no que já caiu e aí vai cair de novo e vai chutar o que pode cair? Como tu falou, essa obra de arte aleatória que apareceu. Então, se nós temos uma prova de literatura que cobra o cânone literário, beleza. Você sabe quais autores podem entrar. É mais palpável, Mas né? às vezes vai aparecer um autor contemporâneo, Alexandre, e né, tu conhece muito mais literatura do que eu nunca ouvi falar. Sim. E deve aparecer uns autores que tu nunca ouviu falar também, e tu fica assim, ó, com certeza. qual é a característica desse cara? E o que eles querem da gente em aula? Então, que a gente dê aula pros alunos falando aleatoriamente e eles consigam pensar isso? Eu até tenho uma opinião. Desculpa. Eu não sei se eles fazem a prova pensando do como é que um aluno vai responder. Eu acho que é uma coisa assim, eu tenho minha percepção, vamos fazer uma questão aqui boa. Vou lá fazer o meu trabalho melhor que posso. Eu não sei se há uma projeção, não sei a experiência desse pessoal em sala de aula também. Porque, cara... Se há uma preocupação com isso, né? Tá, eu sou um aluno de 15 anos, como é que eu vou fazer essa questão? Tipo, eu não sei se há esse tipo de reflexão. Talvez exista. Eu acho que não há. Mas eu acho que não. Cara, caiu uma questão sobre uma regra 800ista de nudez, que eu olhei assim, cara, eu nunca estudei isso na minha vida. Daí sobre por exemplo, pra estar pelado tem que ser uma deusa ou uma Vênus, e não pode ter um contato diretamente, não pode olhar pro espectador, como, por exemplo, a Olímpia de Manet.
É Manel, o certo. Que é a primeira vez que ela olha pro espectador e gerou um furor na época, no século XIX, considerado pornográfico e tal. Então, eu tô numa narrativa. Tu olhou porque tu quis. É a arte do nu, a diferença de nudez pra arte do nu. E daí eu não lembrava dessa regra oitocentista, porque ela existe, mas não é um manuscrito, assim. Daí eu falei com uma professora minha que tinha só pós-doc em Sorbonne, na França, e Deus, tu conhece essa regra? Onde é que tem um manuscrito? Tipo, é um manifesto? Esse ela nunca ouvi falar. E caiu na prova, cara. Como é que... Mas que é outro exemplo também. Imagina. Puxando isso aqui, ó, antes de Isso, responder o que me perguntou, né? Claro. Lembrando uma outra questão também, aquela questão da Aleijadinho. Ah. Do Tempo em Lisboa, cara. Como é que tu vai saber que Aleijadinho, ele tinha o hábito, a prática, de colocar no rosto das suas esculturas traços de pessoas populares ali. Ele tem aquela história famosa, né? Que ele foi traído pela esposa. Sim, ali. eu lembro E aí ele foi traído pela esposa. E aí um dos soldados romanos, na hora da crucificação lá, uma escultura em madeira, ele coloca o rosto do oficial do exército que ficava com a esposa dele. Entendeu? Parecia... Do talarico. Isso, do talarico. Entendi. E as esculturas que estão ali em Congonhas do Campo, ali, muitas delas têm os traços de pessoas importantes ali da cidade. E tinha um hábito. Onde é que tu aprendeu isso? Cara, fazendo as questões do Enem. Entendeu? Cara, Eu fui pesquisar, isso é onde que eu achei, num filme chamado Aleijadinho, tá? Um filme muito Eu antigo, vi no cara. colégio. Assistindo o filme, eu disse, cara, tá aí o troço, cara. Daí o cara vai atrás, o cara entende. Mas é extremamente difícil. Mas voltando à pergunta, Laura, assim, ó, cara, o que eu vou te dizer? É complexo, tá? Eu acredito, eu tenho a seguinte ideia. Eu acho que tu tem que participar, como professor de literatura, que é o que eu faço, tá? Tu tem que entrar na sala de aula, tu tem que ensinar o elementar, o básico, a essência da literatura. Sim. Tá? Tu não pode entender, interpretar um texto, por exemplo, de uma obra romântica, tá? José de Alencar que seja, se tu não sabe que os românticos eles idealizam. Então isso eu acho que é a essência, é a base de tudo. Tá? Então tu tem que saber. E várias questões. Mas é um tu ponto responde, de partida. entendeu? É um ponto de partida. As questões fáceis e médias tu vai Exatamente, matar tu com isso mata aqui, ali, tu aí mata ali. tem a coerência da TRI. Beleza, tu mata ali, né? A partir desse processo de idealização, como é que eles vai aparecer toda essa subjetivação da linguagem, toda a poesia dentro desse processo, como é que isso vai acontecer, que eu posso usar isso como ferramenta para dar recurso para o meu aluno responder a questão. Sim. Cara, é difícil, é complexo, né? E uma coisa que eu bato na tecla, não adianta, olha só, o nome da prova é Código, Linguagem e as suas tecnologias, e eu abro aspas aqui, linguagem, tá? Por quê? Não tem como você ir para uma prova se você não tem a linguagem. Sim. Tem aluno que erra a questão porque não sabe o que é exótico. Sim. Tem aluno que erra a questão porque vocabulário, não né? sabe o que é. Tem aluno que erra a questão porque não sabe o que é tenacidade. Respectivamente. Até aí, Juro, né? juro, Tem aluno juro. que não é que erra a questão que não sabe o que quer dizer resignação. Sim. Sabe? Pelo amor de Deus. Que são cara. palavras que caem muito, Que são né? palavras que Não é uma parecem palavra que caiu numa questão Edificar. uma vez. Tô eu no meio de uma aula e uma aluna pergunta, o que é edificar? Eu, cara, penso comigo, edifício, construção, o que é edificar? Tu entendeu? Então, eu acho que é por aí. Tá. Tu entendeu? Eu acho que é por aí. Acho que tu tem que construir uma base, né? De repente, um professor de literatura tá ouvindo aqui. Você tem que construir uma base daquilo que é essencial em todos os movimentos literários, em todos os autores. Tu tem que saber que Machado de Assis trabalha com a essência versus a aparência, a resposta de uma questão do Enem. Tá? Isso é elementar em Machado, tá? E a partir daí tu tem que ir construindo uma linguagem dentro desse universo machadiano, dentro desse universo romântico, enfim, né? Que possa dar recurso para o aluno interpretar e chegar na resposta. E isso só adquire através da linguagem. Perfeito. É uma prova de código, linguagem, as suas tecnologias. Né? Sim. É uma coisa que eu faço em sala de aula. Perfeito. Resolvendo as próprias questões do Enem. Sim. Daí tu pega lá, deixa eu me lembrar agora, aquela questão terrível do Álvaro Azevedo, que para mim tem duas respostas. Tá? É uma questão de 2011 mais antiga. Né? Eu sei, Sabe? que tem um poema lá e aí tem uma que fala... Tem duas, pelo menos, que falam sobre o da mesma ultrarromantismo. coisa. Elas falam da mesma coisa. De ser Sim. gurizada. Cara, essa é a tua prova, essa é a tua realidade, esse é o teu universo. Olha aqui, ó. A resposta é essa. Pode ser essa? Pode. Sabe? Mas tu entende que tu tem que tentar eliminar as demais. Sim. E quanto mais próximo chegar dessa aqui, ó, tá ótimo pra ti. Vai numa Porque é uma questão estratégia. difícil. É uma questão difícil. Tu vai errar e talvez 80% dos alunos vão errar a prova, vão errar a questão. Mas assim, ó, tu tem que fazer essas coisas. Tu tem que eliminar aquilo que é absurdo. Tu tem que usar a tua linguagem. Tem que o teu conhecimento, o vocabulário tem que colaborar para que tu chegue na resposta. Mas eu acho que é importante, Alexandre, tu falar isso, e nós temos professores aqui com essa autoridade falando isso, porque a sensação do aluno é a seguinte, ó, que a questão é uma questão de ensino médio, que é algo que ele deveria saber, e que se ele não sabe é porque ele estudou pouco.
Então, eu ouvi professores falando que nós olhamos para questões e que a professora com o pós-doc lá não sei aonde também não sabia, é para ele entender que esse é o jogo. Estamos aqui, podemos criticar o jogo, dizer que as regras estão erradas, que tem que mudar, podemos. Mas enquanto é esse o jogo, é isso que Tem você que jogar, fazer. não Só adianta. que literatura, eu concordo contigo, defendo exatamente a mesma coisa, né? Óbvio, a gente trabalhou muito tempo junto, a gente obviamente vai falar a mesma coisa. Mas literatura ainda tem essa base, esse ponto de partida. Sim. Artes ninguém estuda. É. Ninguém, tá? E Os cursinhos não estão trabalhando artes, cara. Não tem a disciplina Não de tem, não artes. tem. Nós estamos sem professora, né? No curso que a Tem gente dá aula aqui, né, a gente cursinho não tem online professor, cara. sem professor de artes, tem cursinho presencial sem professor de artes. E não é só não ter professor de artes. Se você tem um cursinho presencial ou online sem aula de física, todo mundo vai olhar e vai dizer assim, mas então não é um cursinho, não tem física. Se não tem aula de artes, ninguém sente nem falta. É. Fica por isso mesmo. E- Se tiver umas aulas de artes lá no meio da literatura, o professor falar, porque também cai a bucha na gente, né? Sim, vanguardas. Se não tem vanguardas. o Não, Jojo, eu tô... nós temos que trabalhar. eu me quebro, estou no vanguarda. Tu fala do barroco, tu já diz ali ó, que é arte barroca também. Mas se for rococó que não tem literatura, nós já não falamos. Não. E fica por isso mesmo. E ninguém... E vanguarda, o cara dá uma tapeada aqui, né? Ligo pro Jojo, manda um WhatsApp. Ô, Jojo, me explica uma coisa aqui, cara. Eu E o cara vai indo, porque eu E não a estudei gente- vanguarda na Eu faculdade. também não estudei. Mas a gente faz aula de vanguardas europeias porque precisa e não tem Exatamente. outro jeito, né? E o problema é que, como não tem o professor de arte, quando eu entro, a aula tem que ser inacreditável. Isso me sobrecarrega muito. Não Isso pode é ser uma aula verdade. mais ou menos. Eu tenho que sair morrendo, engatinhando da aula. Senão não. E daí eu tenho que dar todos os eixos. Aí Tem são que provar como um diferencial que vai além do próprio conteúdo. de Exatamente. artes. Daí, por exemplo, as vanguardas. Só aquilo ali da pré-história contemporânea são trocentas. Tipo, escolas já, não vanguardas, escolas. Daí tem que dar arte e cultura. Daí tem que dar interpretação. Daí eu uso alguns videoclipes. Esses dias eu analisei o clipe This is American, do Gambino, as Tá. mensagens subliminares. Eu uso semiótica, que é outro problema. Tipo, a semiótica tu vai esfacelar a imagem ou o texto e tu vai montar um todo a partir da parte. Tu pode ter análise sociológica, tem análise psicanalítica, tem análise... Qual análise que o cara que fez essa questão ele quer? Pá, é um troço tipo assim, ó, é tipo o Chico Xavier, pra tentar entender o que a banda quer. E daí outra coisa, eu volto a insistir com a coisa da linguagem. Tá cada vez mais, essa geração agora é o que? Beta? Nós somos Z, Millennium, eu nunca sei quem Metade a gente é. do Nem É sei. X, eu sou Millennium, eu acho. Tá. E daí, desculpa, tu é X. Cara, tu Mas é de uma geração única que só existe tu como Não, exemplar. beleza, eu sou Tu meio... é de uma geração à parte. Eu sou de que estavam organizando. eu sou de Aqui nós temos que abrir um Jojo, você faz parte de Aqui outra é Jojo, espécie. aqui é eu sou- Jojo. Sou uma transição ali. Isso, exato. Beleza, daí eu fico imaginando assim, ó, tá aí galera, o que é idealização? Que a Grécia é idealizada e depois o Renascimento vai trazer aquilo de volta. Daí assim, ó, é quando a gente gosta de uma pessoa, ela é muito importante pra nós, e ela é linda pra nós. Meu Deus, mas alguém tem alguma outra opinião? E eles, até os que sabem não conseguem explicar. Tio, eu fico 1 hora explicando o que é idealização. Eu uso uma namorada minha que era afim há 11 anos, e daí eu até conheço. Daí depois a gente ficou. Até conhece. A gente ficou, teve todo um negócio, daí a pouco eu tava na casa dela, ela tava com a roupa que eu queria que ela tivesse quando eu conhecia a família dela e eu não sentia absolutamente nada. Então, tipo, a ideia de colocar pedestal. no famoso pedestal. Só que até explicar isso aí, daí entra aquela coisa, não, mas não copiamos num quadro, a gente Como não é foi. que isso cai na prova? Não é objetivo e tal, e daí, respectivamente, não sabia o que é, brincadeira, cara. Assim, limiar, dicotomia, uma vez um aluno me perguntou o que era, eu me ferrei. Eu não sabia exatamente. Explico, paradigma, eu não sabia exatamente o que era. Né, mas beleza, então a linguagem é Porque um tem umas palavras que tu sabe o que é, mas não então sabe você explicar, né? Cara, e daí eu falei assim, cara, não sei, dicotomia é bem caô, assim, ó, que todo professor é bom nessa parte do caô. Sim. E daí eu olhei assim, será que tá meio A certo? gente fez uma faculdade de caô. É o caô. E daí o seguinte, tu leva pra onde tu consegue lutar, pro teu terreno, pra tua redoma de urso ali, assim. Porque eu tenho que tentar... Teve uma questão sobre essa mesa de regra 8 cientista de nudez. Eu olhei assim, não, é letra A, galera. Todo mundo entendeu. E pela minha explicação, todo mundo tinha entendido que era letra A. Só que o gabarito era C. Daí eu olhei assim, ó. Cara, não tem como ser. Cara, eu demorei assim um bom tempo pra entender o que aquele cara quis com aquela questão. Ele pensou nisso aqui. E daí eu pensei assim, o aluno que aprofunda acaba errando. O aluno que dá uma chutada acaba acertando. Acontece muito. Isso acontece, é aquela questão que tu odeia, Muito. de surrealismo. Sim, Aquele cara de costa na frente do espelho. Aham. Porque o surrealismo, o automatismo psíquico é uma característica. E tava ali nas alternativas, não deveria. O aluno foi lá que teve uma aula de arte boa, cravou. E não era automatismo. Aquela questão, não tem como saber se ele usou o automatismo ou não. Porque é uma coisa, teria que investigar o artista naquele momento específico. Então, o aluno que estuda muito acaba se prejudicando. Isso é um crime. É a mesma coisa que metáfora, né? Isso é um Eu digo crime. pros alunos assim, ó, cara, metáfora é disparado a figura de linguagem que mais aparece na prova do Enem. Disparado, né? E aí o cara fala isso só de aula.
aluno me falou uma vez, professor, eu comecei a prova procurando a palavra metáfora. Somos criatura, pelo amor de Catando Deus, a palavra cara. metáfora, Não né? bitola, cara, não é isso, cara, Mas é só- sabe? Mas, cara, essa do aluno estudar demais e ir atrás, e esse recorte que a gente procura do que o cara que elaborou a questão, isso não deveria Não acontecer, deveria. mas infelizmente deveria. acontece muito. E Não às vezes deveria. acontece o quê? O cara que elabora a questão, ele também não aprofundou aquilo. Porque, vamos lá, estamos falando de arte, estamos falando de poesia, estamos falando de literatura aprofundada. Vamos lá, Clarice Lispector. Eita. Como que o cara cria, acho que é de 2013, 14 ou 15 a questão, uma questão de Clarice Lispector que tem um texto que a mulher entrou no trem, tinha uma véia no trem, Sim, e sim, a sim, véia sim, olhou sim, pra sim, ela sim, e sim, elas sim, ficaram sim. tendo aquela Aham. relação e ela ficou meio preconceituosa com a véia. E aí a pergunta é, Clarice Lispector enfatizou o que nesse trecho? A minha vontade de perguntar pro elaborador da questão é a seguinte, ó. Como é que tu vai saber o que Clarice Lispector enfatizou, cara? Não é- Clarice Lispector, tu já começa por aqui, já é um outro nível de abordagem. Cara, aquela questão, e eu me lembro que eu falei contigo na época, aquela questão, tem no mínimo 4 respostas que dá pra defender do que estava sendo enfatizado Sim. como sentimento ali. Então, só por usar esse termo, imagina, uma obra de arte, aqui o autor quis enfatizar qual sentimento? Sei lá, meu, era o cara escrevendo na hora. Como é que tu vai cravar que ele enfatizou? Porque daí o próprio elaborador da questão, quando ele vai elaborar um distrator, pode só ser algo que ele não pensou Ah, claro. e que ele não se debruçou o suficiente em cima daquilo pra enxergar que tem como extrair aquilo. E a gente vai cobrar isso numa prova de exame de ensino médio, cara. Cara, é que nem aquela questão, terrível. tem uma questão sobre Van Gogh, que caiu, mas não foi no Enem, mas caiu uma questão sobre Van Gogh, que o que representava o amarelo pra ele, e daí com a resposta certa era a alegria e tal. Daí, cara, um dos maiores, alegria, um homem que viveu Tá, uma e daí, angústia daí o cara absurda. vai ler Carolina de Jesus, né? Quarto despejo, Diário de uma Favelada, né? O que representou o amarelo pra Carolina? É. Fome, cara. O amarelo é fome. Imagina. Pois é, exatamente. E daí, tipo, Dentro daquele contexto. o maior teórico norueguês, o Chan Chun Klar, que a pronúncia deve ser mais ou Essa menos é a pronúncia? mais ou menos assim. Tá. Se o pessoal quiser procurar no Google essa pronúncia. Fica à vontade. Pode fazer de novo a pronúncia, por favor. Eu não Daí- sabia se ele ia conseguir fazer 2 vezes a É. mesma pronúncia. Minha memória é boa. Ele Daí, conseguiu. a questão, Eu testei e ele conseguiu. tipo, ele foi colocado num internato com 11 anos, e daí os amigos começaram a rir, porque tu vai ficar aqui com a gente? Não, meu papai já vai me levar. E ele olhou pra trás e a carruagem tava se afastando dele, e a carruagem era amarela. Então a alegria tava se afastando dele. Tipo, ele usa aquilo pra retomar uma alegria, mas não representa a alegria. É um sentimento de dor, de tentativa de retomada. Então, tipo, tu caiu, daí tu assim, ó, por que bota um troço que é exatamente o subjetivo? Eu entendo quando todas as respostas estão certas, mas uma responde melhor a pergunta, e inclusive Sim. adoro. Tipo, teve uma das Les Mademoiselles d'Avignon, de Picasso, caiu 12 vezes no Enem, e daí perguntava assim, tem mulher, a mulher sendo representada na obra, sim. Contraste entre claro e escuro, sim. Elementos fragmentados, sim. Mas o que constituiu com o rompimento da estética clássica? São planos irregulares usados. Perfeito. Essa resposta, adoro esse tipo de questão. Não, aí show. É show, Não, ok, aí daí tudo aí bem. show. Daí não tem problema. Porque daí nós temos uma defesa. Isso. Ó, qual é a alternativa que melhor responde a pergunta? Mas eu acho que isso tem muito a ver, então, também, talvez a gente esteja chegando numa conclusão aqui, o que torna questões de linguagens tão difíceis? A elaboração do enunciado. Sim. Porque pode ver que todas essas que a gente fica na dúvida, que vão estar entre as mais difíceis, é um enunciado cagado, que não explica nada específico e só diz assim, a expressividade do autor tá no quê? Sei lá no quê, mano. A expressividade no autor tá num monte de Muito coisa. jogado, né, cara? Muito. Não assim, tem ó, uma coisa não específica, tem, né? não, é verdade. E a gente é verdade. tenta defender. Ah, mas tem a habilidade tal, tem o conteúdo tal, tem o padrão tal. Só que tem questões que são indefensáveis. Não tem o que fazer, né? É verdade. E deixa eu perguntar pra vocês, nós estamos falando bastante de Enem, mas vestibulares, tá? Aqui estamos em Santa Maria gravando. O vestibular do FSM, hoje, tá voltando até uma prova com um padrão, mas a gente tem vestibular da URGS, tem outros vestibulares. Acho que a URGS não cobra artes, né? Ela cobra com história. Cobra E- junto com a Com história. história. E são questões bem técnicas de Bem arte. técnicas. E a FSM cobra. Cobre bem. Daí sim. Daí não tem Junto, subjetividade. Daí é bem técnica. Bem direto, assim. É. E o que vocês sentem, assim, quanto ao padrão? É um padrão melhor? É um padrão pior? É um padrão mais defensável, mais objetivo? Na literatura, assim, ó, como a gente já tem toda uma história, uma trajetória aqui, né, na cidade, e a gente tem esse acesso aos antigos vestibulares da UFSM, e depois desse ato, né, dessa lacuna aí que ficamos sem Lacuninha de 10 vestibular, anos. lacuninha de 10 anos, e retomamos agora, e daí nós temos a prova extraordinária de 23, 24, 25 e agora de 26, então nós temos 4 provas. O que a gente consegue perceber?
a gente percebe que 23, 24, 25 seguir aquela tendência lá antiga, né, uma prova de conteúdo, Tá. uma prova em que paralelo ao conteúdo também tem muita questão de interpretação, de você ler a interpretação, mas é uma prova mais conteudística, bem distinta do que o Enem, tá? Uhum. Questões de verdadeiro ou falso, 1, 2, 3 e 4, preencher lacunas, a exceção, a alternativa incorreta, né? Relacionar a coluna. Então, volta Bem tradicional. um tradicional, tá? Um padrãozinho, tá? Pensando no UFSM que não tem leituras obrigatórias, Sim. tá? E o que nós percebemos nessa prova de 26 agora, tá? De janeiro agora, sabe? Saiu um pouco da curva. Não pela forma como as questões foram cobradas. A gente conversou isso aqui, né? Fora aqui, né? Não pelas formas como as questões foram cobradas, mas os autores que foram escolhidos, a gente conversou, né? Sim. Sobre Gil Vicente, né? Cara, a gente não trabalha, Gil Vicente. Literatura Deixa eu corrigir, portuguesa. deixa eu corrigir, né? A gente não trabalha adequadamente ou profundamente a literatura de origem, a literatura língua portuguesa, que é especificamente A gente foca na brasileira. A gente foca na brasileira, tá? Mas a gente trabalha, a gente comenta alguma coisa ali, 2 períodos de aula e segue o baile, tá? Sim. E os caras colocaram lá o Alto da Lusitânia, que é um alto famosíssimo de Gil Vicente, né? Uma questão que é tranquila, não é uma questão difícil. Na mesma questão envolvia figuras de linguagem, tu tinha que perceber que eram hipérboles e não metáforas. Uhum. Tinha a questão que é um auto de moralidade, eu respondia a questão por isso, e a outra era interpretativa, 3 de verdadeiro ou falso, tá? Então segue esse padrão, mas saiu um pouco na escolha do autor. Entendi. Né? Talvez o cara lá do Sudeste que tá assistindo esse podcast agora, talvez ele tenha acostumado. A gente Vunesp, a banca Vunesp gosta de cobrar. Cobra essa literatura de origem, né? Trovadorismo, humanismo e classicismo. Aqui no Sul, a gente não tem essa tradição de cobrar essa literatura portuguesa. Então, Sim. destoou um pouco. Perfeito. Isso um pouco. Mas é uma prova que mescla conteúdo e interpretação, Sim. tá? Bom, URGS, né? Eu vou generalizar, eu vou trazer Claro. aqui os vestibulares do Sul aqui, que tem leituras obrigatórias. Perfeito. A gente percebe que eles cobram, mas não é mais como era antigamente. Né? Assim, ó, isso, quem tá falando é um professor de literatura que ouve os alunos falarem. Claro. Alexandre, eu gabaritei URGS e eu não li nenhuma obra. Isso, é o que os alunos falam. Tá? Hoje, eles até não dizem gabaritar, mas eles dizem assim, ó, dá pra fazer 11, 12 Dá das pra 15 fazer tranquilo sem as leituras. né? Por quê? Porque eu gravo a análise de todas as obras. Então Sim. estão lá, todas as obras analisadas, né? Sei lá, 45, 1 hora, minutos de aula ali, gravando, analisando a obra, né? Eles assistem, eles leem um bom resumo. Às vezes o cara consegue pegar eles, né? Cena de Solidão, por exemplo, tá? Eu demorei não 100 anos para ler essa obra, mas eu demorei 30 Mas anos. chegou perto. Porque eu tenho pavor de literatura fantástica, né? Chegou Tenho pavor, né? Sério? Tenho pavor. Gabo, meu Deus. Eu dei literatura fantástica. Tá? Literatura mágica, não gosto, cara. E fui relutante enquanto eu pude levar, eu fui deixando o Gabriel Garcia Marques longe de mim. Daí, pô, caiu, vou ter que ler, vou ter que analisar, beleza, li. E vou me redimir aqui, tá? Uma obra fantástica, uma obra genial. Incrível. Uma obra genial. Sério agora, Mas daí, assim, ó. Mas é como se tivesse uma barreira ali, né? Pô, o livro é desse tamanho, cara. Sim, O imagina. livro é gigante. Você vai colocar uma obra minha indicada. edição, nem me lembro quantas páginas tem, né? Mas eu dei a aula, o aluno assim, cara, eu vou ler. Gostou? Uhum. E se apaixonou pela obra. Entendeu? Sim. Então tu pega um aluno que outro ali. Mas não é mais como antigamente. Sim. Antigamente, quem lembra de questões antigas de URGS, pelo amor de Deus, isso não respondia. Sim, não chegava nem perto, né? Outros- E às vezes, lendo, tu não sabia. chegava. Eu Não me lembro, sentia, tá lendo não louco, sabia. assim, ó. Mas eu vou te dizer assim, Alexandre, agora, esse episódio tá indo ao ar quando, gente? Eu tenho que cuidar pra não dar spoiler à toa. Eu acho que tá indo em maio ou junho. Então eu já posso dar spoiler. Eu fiz um curso de obras indicadas, que pega vários vestibulares do Brasil, assim. Falei pros alunos, né? Não vai esperando aprofundamento e detalhe de cada obra, que não tem como, é muita prova no Brasil inteiro, a gente já conversou sobre isso, não tem como. É um aulão geral sobre cada obra indicada dos principais vestibulares pra ajudar a galera. E aí eu digo pra eles que eles têm essa barreira, né? Com a obra indicada, com não sei o quê, principalmente nesse momento agora que o Enem tá perdendo um pouco a credibilidade, muito aluno tá indo encarar vestibular pela primeira vez. E aí a obra indicada, o cara fica, meu Deus, a obra e tal. Eu digo, tu já tentou fazer o vestibular sem a obra indicada pra ver se tu consegue? Ah, não, nem tentei, porque eu não li. Tenta. Tem vestibular que não precisa. Não. A prova da Estadual do Amazonas, ela é feita pela Vunesp, a banca Vunesp de São Paulo. E a Vunesp, para os vestibulares de São Paulo, não tem obra indicada. Para a Estadual do Amazonas, eles pedem para ter, eles colocam. Ano passado caíram 3 obras indicadas, só 3 obras. Das 3, uma não caiu. Uma das 3 obras indicadas não caiu na prova de literatura, caíram só 2. E as 2 que caíram, tu resolvia só com o texto que estava ali indicado. Tava ali. Não precisava ter lido. Ou seja, o aluno leu 3 obras indicadas 100% à toa.
Sim. Veja bem, Infelizmente, tem a Estadual do Amazonas no meu curso, eu poderia estar usando para vender curso. Eu tô usando contra o meu curso. Eu digo, cara, faz a prova e vê se precisa. Imagina ali os sertões e não cai. É isso que acontece. Eu me mato, acho. Não cai, Como que boa? não cai, ou às vezes cai, e o aluno que viu só um aulão acerta também e tu leu pra nada. Sim. Mas aí, eu quero aproveitar para fazer o gancho. Obra indicada, é melhor ter ou é melhor não ter? Será que se o Enem tivesse Cara, obra indicada, deixa eu- não deixa eu- seria melhor? Deixa eu fazer aqui, ó, cara. Eu sou professor de literatura e eu entro na sala de aula com um intuito muito simples, trabalhar com a literatura e, acima de tudo, incentivar meus alunos a se tornarem leitores, Perfeito. a apreciarem essa obra, tá? Apreciarem essa arte, tá? Eu entro com esse intuito. E parece meio paradoxal eu dizendo assim, não precisa ler. Não tô dizendo isso, tá? Não é essa a ideia, não precisa ler. É a realidade que os alunos nos contam. Perfeito. Entendeu? Então, assim, ó, se tu chegar pra mim e falar assim, ó, Alexandre, cara, vamos lá. Hoje em dia fala-se muito de medicina. Eu quero fazer medicina na URGS. Tu vai correr o risco de não ler? Tu entendeu? Já te respondendo. Tá? Tu vai correr o risco de não ler? Vai ter 12 obras indicadas, das 3 questões vão cair mais aprofundadas. Tu pode dar o luxo de perder essas resumo 3? que tu leu, e o resumo que tu leu, será que o resumo que tu leu contemplou aquilo que a questão exigia? Tá? Então, tu vai correr esse risco? Né? Você que é um aluno que realmente vai... É um curso, não adianta, a gente A sabe. autonomia é tua, a escolha é tua. Sabe assim, cara, então, ó, lê. Tá? Lê pra não correr o risco. Pra dizer, eu li esse troço. Sabe? Mas é complicado, cara. É muito Mas e será que se um Enem colocasse obras indicadas? Pô, os caras lançaram agora o Mac Livros ali. Tem um monte de livro que você consegue ler gratuitamente. Se eles lançassem obras indicadas pro Enem, será que daí, pelo menos, a gente não conseguiria diminuir um pouco a subjetividade? Porque os alunos aprofundariam aquilo? Talvez sim. É a minha dúvida. Talvez fosse uma resposta. Artes. Não dava pra botar obra de arte indicada? Pro Sabe cara que- aprofundar a análise claro. daquele autor e daquela Por obra? favor, alguém Sabe faz que isso. Não seria mais a fácil? URGS fez um experimento que é fantástico, que já faz anos que eles fazem isso, né? É a audição. Audição de Colocando músicas. música, né? Então a gente UFSC lá tá fazendo começou, também. com o Panzer Circense, né? Do Tropicália, depois veio o Chico Construção, depois veio o Tom Elis, né? E agora nós estamos aqui com o menino, me deu um branco, gaúcho aqui, o Caio Fernando Abreu, tu adora. Eu sei. o músico, compositor. Nossa, me deu um Engenheiro do branco. Havaí? Não. Tá caindo música, Tá e aí? caindo música, Capitão tá? Inicial. Logo vem. Também deu um branco agora aqui, né? Mas, enfim. Eu me lembro que alguns anos atrás tinha uma proposta de inserção de filme. Isso é bom. Entendi. Entendeu? Cara, tem alguma Tinha que os caras universidade tinham que colocou assistir. filme, eu não consigo me lembrar Univer qual. colocou. Acho que alguma universidade Univer colocou filme. Tem uma Mas questão o cara, porque assim, ó, o que eu penso, tá? Se vai ter uma subjetividade muito maluca, assim, tu vai cobrar um troço muito específico de um autor, então permita ao professor trabalhar aquele autor de maneira aprofundada. Quando tu tem uma obra indicada, pelo menos tu permite isso. Porque se uma universidade, não vou colocar obras indicadas, então lá, o S Estadual do Ceará não coloca, o FSM não coloca, a VUNESP não coloca, a Federal de Goiás não coloca, tudo certo. Então cobra o geralzão, aquele que a gente estava falando que era o ponto de partida. Sim, Agora, sim. eu não vou cobrar obra indicada pra botar um troço mega aprofundado sobre um autor específico pra ferrar a galera, só porque o professor tá estudando aquilo e quis elaborar a questão. Daí não dá, né? Fica difícil. E obra de arte pra mim é a mesma coisa, porque literatura, a galera ainda tem essa base. Arte não tem, cara. Se tu perguntar pra um aluno de ensino médio agora, quem tá nos ouvindo, estudando literatura, o cara pode ser horrível em literatura. Ele sabe que a ordem é quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo e vai não sei o quê. Se tu perguntar pra ele arte, ele não sabe. Ele não sabe a sequência da linha temporal, ele não sabe que uma coisa veio depois da outra, ele não tem nem o básico. E o problema, assim, por exemplo, eu tô dando uma pintura específica. Daí, só teve 2 pinturas que se repetiu no Enem, que é as Mademoiselles de Avignon, que é a Estrela do MoMA, lá de Nova York, do Picasso, e a Guernica, também do Picasso. Só. E tem aquela obra da Tarsila, o Mamoeiro também. Ah, o Mamoeiro, Esqueci, tá. é. Eles adoram Tarsila, beleza. Tem alguma coisa contra, tá? Daí, beleza. Eu prefiro... Falou meio da Não, eu Tarsila, prefiro assim, a jogando Anitta. de lado. Prefiro a Mal, mas enfim. E aí? Daí acontece o seguinte, só o Salvador Dalí pintou 5.000 telas em vida. O Picasso, 13.000 com cerâmica e negócio. Cara, Portinari em torno de 5.000. Cara, como é que tu vai acertar a pintura? E daí, por exemplo, o Portinari tem 3 fases. Daí assim, então o Portinari, essa pintura aqui é expressionista. Vamos pro próximo, porque não dá tempo, é um período de arte. Agora vou ter que dar balé, porque caiu o balé contemporâneo, então eu comecei a dar balé.
E daí, tipo, não que eu não goste de balé, mas assim, ó, cara, nunca... Nada contra o balé, mas não é da minha área de estudo. não é. Daí eu tive que fazer um plié em aula, e ok, botei Tu uma fez? saia de tule, óbvio. E daí, tipo, indiquei o filme O Corvo Negro, do Nureyev e tal. E daí analiso um K-pop que ele faz uma referência ao Lago do Cisne, ali, não lembro o nome do TBS, sei lá, uma coisa assim. Não sei o que é esse. E daí, daí eles curtiram, assim, eu fui chamando, assim, cara, e provavelmente não vai cair. Então, mas, de novo. Entendeu? Então tem que dar música, eu tenho que dar teatro, eu tenho que dar. É impossível, lembra, cara. tu lembra aquela questão, É uma coisa muito ampla, né? Não dá, é é muita terrível, possibilidade. Tu lembra aquela questão da Lina Kim, que é Crime River, que é aquela instalação? É uma questão mais antiga, que tem uma... A instalação é assim, ó, é uma pia, que tem umas camisas de força saindo daquela veia, tem uma lâmpada acesa, tem uns baldes virados. Chão, é horrível. Isso, Aquela questão. uns baldes Odeio. virados de umas camisas de força saindo daquilo ali. Cara, Eu é errei um aquela troço assim questão. absurdo, cara. Eu errei aquela questão. Como é que tu vai imaginar que na Kim, naquela instalação, tava trabalhando na questão questionando a racionalidade? Sim. Pelo amor de Deus, instalação, cara. Tu Tem trabalha em instalação. Cara, eu Tem que, a Mesmo, partir cara. da camisa de força, puxar a loucura e razão, pressupor a que- perda da razão, É. questionando a racionalidade. Pá, Eu terrível, dou Tracy M. Eu dou que tem uma cama da Tracy M que ela entrou em depressão e ficou na cama. Uhum. E é My Bad, o nome da obra. Sim. E daí tem na cama tem uma garrafa de Absolute, tem absorvente usado, tem um monte de papel higiênico que ela chorou, assim. E ele pegou aquela cama e botou num negócio pra expor e vendeu por, eu acho que 10 milhões a cama. Deus não sei, mas como isso daí? Cara, olha só, nunca ninguém teve uma mãe que teve depressão. Eu tento. Daí entra o subjetivo. Tem um negócio. Agora, tu olha um Girassol do Van Gogh, te diz alguma coisa? Não, mas uma cama pode te dizer mais. Daí, beleza, ali é um subjetivo possível. Mas o problema é que essa obra especificamente, cara, é um subjetivo assim, ó, tem que conhecer profundamente o trabalho dessa pessoa, saber como é que são as inclinações políticas dela, qual período ela tá, e daí não dá. Porque Daí- às vezes tu daí pode não ter uma obra de arte que foge às características gerais do artista. Aquela obra ali não representa aquele... Eu vou dar um exemplo, o Grito, que todo mundo conhece, já devem citar em redação. Você já viu já ler em redação o Grito? Como a obra o do Grito do Edvard Monte. Munch. É, do Monte. Na verdade é Mint, o certo, mas enfim. É mente. É Mint, o certo. Bom que a gente aprende. É, né? daí o Mint, ele pega e Vai, deve ser segue. o Mint. É o Mint. É o Mint te ligando pra dizer que tá Daí- acontecendo alguma coisa. Daí acontece que o seguinte, ele é descaracterização do belo, a reutilização do preto, a ausência da O linha... Belo seria o Belo cantor ou não? Não, peraí, Cristina Araújo, responde essa questão. Não, daí assim, ó, são todas as características, tipo a ideia da androgenia, a volta do preto que os impressionistas tinham tirado, que ele fura a obra, enfim. Tem todas as características ali, né, que depois vai ser usado pelo expressionismo alemão ali no cinema, que seria interessante cobrar, o El cobra, por exemplo, 20 questões de arte maravilhosas, Sim. sobre Murnau, Fritz Lang e tal. Só que daí é o seguinte, ele tem todas as características, mas não é expressionista. Ele é proto-expressionista. Expressionismo é um movimento que veio depois, chamado Die Brücke, que é a ponte, que só serviu na Alemanha. Expressionismo é alemão. E ele é norueguês. Daí, assim, ó, tem todas as características ali, cara. Mas não é. Não é. Bah, cara. mas daí como é que o cara vai saber? E já caiu no Enem. Entendeu? E daí tava como se tivesse. Como se fosse. Daí uma professora... Pra mim é expressionismo. Não, e o aluno tem que responder. Não, e Pra tu mim é explica, Edvard Munch é e tu exemplo. explica com características do expressionismo, né? E tu explica. Então a minha aula tá errada. Ali, ó. Tá, e a gente tem que ensinar errado. Tu acabou de dizer no meu podcast que a minha aula sobre essa questão tá errada, é isso? Tá, mas tá certo, tem que ensinar errado. Tá bom. Valeu, galera, tá? O Jojo acabou de explicar que o meu curso tá errado. Mas eu vou fazer o quê? Não tem, Eu não sabia nem que a pronúncia era mint. É. Descobri que é mant. Não, que é mint, não é mant. Cara, e aí, vamos lá. E os alunos? Nós estamos aqui discutindo revoltado. Olha só, quer ver uma pergunta que eu não sei responder? Estamos em 2026. 2028, os caras anunciaram lá, não sei se vocês viram as últimas notícias, uma possibilidade de mudança da matriz de referência do Enem, né? Novas competências e habilidades. Eles devem avisar ainda esse ano o que vai acontecer. De repente, quando esse episódio foi pro ar, já até avisaram qual é. O que acontece? Grande parte da nossa aula hoje, dessas questões mais subjetivas de artes e literatura, são pautadas no que já caiu, né? Sim. Ó, o Enem cobrou desse jeito, a tendência é continuar assim. E mudando a matriz? Eu vou perguntar, pra nós, eu vou botar todos nós da lei da fogueira, porque como eu falei, eu não sei a resposta. Vai mudar a matriz, nós vamos ter uma nova prova e daqui a pouco vai ter uma habilidade lá, bem específica de arte, falando sobre uma coisa. E nós vamos ter que, a partir daí, criar possibilidades de questões, porque os alunos não vão ter provas antigas para se basear. E eles vão vir pra gente. Eu digo que a hora que isso acontecer, é a hora que na internet vai separar os homens dos guri. Porque daí nós vamos ver quem vai saber da aula pra se preparar pra esse troço. Como preparar o aluno para subjetividades que estão por vir? Cara, assim, ó, eu tava tão
tão confortável, né? Já sabe o Enem de cabeça como é que cai. Competência da área 5, habilidade 15, 16, 17, literatura é aqui, ó. É tem assim saber que isso, cai. Isso, assim, cara. O cara assim engessa. Eu acho desafiador, como professor, como profissional, eu acho desafiador e assim, ó, eu não me mexo pra pouca coisa. Não que nós tá? não tenha Não que passado a por gente muita não, é mudança. muito né? pior que isso, coisas bem Muito pior que isso, né? Coisas que vocês não conhecem, os alunos não têm noção, né? Nós estávamos aqui em Santa Maria, todo mundo confortávelzinho, a gente sabia os caras que faziam a prova da UFC, né? A gente conhecia os caras tinham E dado os aula caras pra tiraram e gente. botaram Enem. E os caras me tiraram o vestibular, não tem mais vestibular, agora é só Enem. E, Do nada. meu Deus do céu, quem Meu faz? Deus, acuda. Era E a gente maio, né? Nós tava na metade. Isso era até maio, rezei, cara. eu Isso era até maio, rezei. era maio, cara. É. E a gente resolveu esse problema e tiramos de letra, cara. Eu acho que assim, ó, não é assim uma coisa tão desesperadora e eu tô tentando tranquilizar os alunos, Sim. tá? Por quê? Tá todo mundo no mesmo Morrendo barco, apavorado, isso. tá? Exato. Então assim, ó, não é só nós aqui em Santa Maria, é o cara do Norte, é o cara do Nordeste, é o cara em qualquer parte do Brasil. São os alunos, tá todo mundo no mesmo barco. Exato, essa tá? é a melhor parte. Então, eu acredito que assim, ó, vai ser geral. Aham. Todo mundo vai ser afetado. Isso é uma Só questão que- óbvia. Mas esse é o ponto. né? Às vezes, a falta de padrão é melhor. Ah, Porque eu sempre sim. digo pros alunos assim, ó, tu já dominou o padrão do Enem? Ah, não, tô dominando aqui. Tem um cara que já tá 10 passos na tua frente. Porque esse tempo que tu levou pra dominar esse padrão, o cara já tá mais tempo que tu fazendo isso. Sempre tem alguém que tá na tua frente. Claro. Então, no momento que tu quebra o padrão, troca pra todo mundo. Mas o meu desejo quase utópico aqui, não vai acontecer, é que mudassem pra melhor, né? cara? Ah, sim. Faz um troço mais objetivo. Isso, cara, essa subjetividade tem Faz que uma acabar, prova né? gabaritável. Eu não aguento mais ligar pro Alexandre depois do Enem e perguntar o que ele achou da questão, cara. Não dá pra gente ficar nos bastidores discutindo questão do Enem enquanto tem o gabarito do troço fazer. Uhum. Era o mínimo, né? E obras indicadas de artes, o que tu acha, Gisele? Cara, seria assim, ó, seria um Shangri-La pra mim, assim, seria Vamos. maravilhoso, assim, ó. Pelo menos assim, ó, o período em si, porque daí a pouco cai arte cinética, daí eu não dei, questão infinita que tu fala, daí tem que dar arte cinética. Daí a pouco cai balé, eu tenho que dar balé. Daí a pouco Sim. cai K-pop, vou dar K-pop. Aí já caiu, tu tem que preparar o cara porque já caiu e não porque vai cair. Isso, e daí não dá tempo, e daí assim, ó, cara, seria E eu acho meio um troço meio, né, tem obras indicadas ali, da literatura, mas daí não tem pintura. Pô, é uma sacanagem isso aí. Podia ter, né? Eu falei, a gente é um Power Ranger amarelo, cara. Mas a aí gente é uma- Teletubby é uma rosa. desvalorização. Não, Power não, Ranger rosa, sabe por quê, né? Por quê? Todos morreram. Obrigado Sabe pela a história? spoiler. Não. Não sabe, todas as atrizes que fizeram o Power Ranger rosa, todos morreram. Não sabia. Não Obrigado, sabia disso? Obrigado, Caverna do Não Dragão. sabia. Não sabia. Valeu. Valeu pelo spoiler. Queridos, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso episódio. Foi ótimo, conversamos sobre bastante coisa. Deixamos os alunos desesperados quanto a artes e literatura. Pessoal, não era uma aula, né? O objetivo era conversar sobre o processo. Então, por mais que você não tenha ficado 100% seguro quanto ao processo, acho que é bom você entender e ter esse lado dos professores também que, cara, não sei como é que é pra vocês, tanto assim, vocês estão mais no presencial do que no online. No online existe muito essa carcaça de você só abrir o YouTube pra gravar um vídeo quando você tem muita certeza e quer falar que você é o cara mais fodão do mundo, né? Então você mostrar essas inseguranças, mostrar essas dificuldades. Eu sou um cara que me considero um bom professor de linguagens, faço a prova do Enem há 8 anos como aluno e nunca gabaritei linguagens, A gente né? é humano. Então, pô, você mostrar que existem essas dificuldades que tá, porque senão o cara acha que ele não tá passando em medicina porque falta só ele estudar mais. Não, às vezes é desapegar um pouco desse tipo de questão, sabe? Claro. Veio com uma questão difícil de artes, uma questão difícil de poema. Assim, meu, supera isso aí e vai estudar matemática. Você tá fazendo 38, 40, 42 em linguagem. Vai estudar matemática, vai fazer outra coisa e supera isso aí, porque nós estamos discutindo também. Com certeza. Laura, eu tava falando sobre isso. Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo um tempo atrás, né? Eu resolvendo uma questão com os alunos, né? Uma turma mais selecionada ali, alunos com 4, 5 anos fazendo vestibular para medicina. E aí, alunos bons, assim, sabe? E aí, resolvendo a questão com os alunos, eu disse, o enunciado é esse, papá, o poema é esse. Eu não vou lembrar qual é o poema, tá? Tá. E aí, ele disse, a resposta é tal. Uhum. E aí, e expliquei, por causa disso. Sim. Né? Tá aqui, ó, tu consegue ver aqui, a resposta é essa. Fala, professor, o gabarito é C. Eu tipo, como assim? Tava errado o gabarito? Tava errado o gabarito. E aí? Volta aqui. Não, e tu ainda justificou pra eles o porquê. Expliquei e eles concordaram. Mal, o professor é Eles foda, isso concordaram. aí. É isso mesmo, pensei exatamente isso. Não, é isso aí, por causa disso aqui. Assim, ó. Cara, eu tô tentando lembrar qual é o texto, cara. E aí, eu disse, professor, mas o gabarito oficial das letras C. Eu tipo, Tá errado. Ah, cara, e aí... eu sei mais que o eu gabarito. digo, cara, assim, ó, não adianta, cara. A linguagem literária, ela é uma linguagem muito complexa.
É difícil. Já vou acabar, eu prometo que eu vou acabar o episódio, mas esse eu tenho que contar porque tu me lembrou agora. Tem uma questão do Enem, não é nem de literatura nem de arte, é uma questão fácil, é uma campanha publicitária. O cara tá com um megafone, que é uma arma. O megafone ao mesmo tempo é uma arma, tem um gatilho assim. E ele pergunta qual é a alternativa que mostra que o cara quer que use menos a violência e mais a própria voz. E é uma alternativa, a resposta certa, que é que ele representa o megafone como uma arma. Ou seja, no lugar da arma, no lugar da violência, use a sua voz. Uma questão fácil, eu explico a resposta. Um aluno levantou a mão, isso no tempo do presencial aqui em Santa Maria ainda. Professor, eu acredito que a resposta poderia ser a letra C. Eu disse, não, cara, a letra C tá falando que a representação de usar menos violência tá na palavra voz com letra maiúscula. Eu digo, não é por causa disso. Tá? Voz tá com letra maiúscula porque é o nome da estação de rádio. Era voz em não sei o quê, voz da comunidade. E ele levantou a mão e explicou assim, professor, mas é que eu pensei, né, que o slogan é o seguinte, né, alguma coisa do tipo, paz só se consegue com voz. E ele disse, eu pensei que esse voz com letra maiúscula poderia ser a representação imagética da voz, que é uma palavra menor, só tem 3 letras, no lugar de violência, que também é com V. Para que a voz se sobreponha à violência, a voz tá com letra maiúscula. E aí eu achei que isso poderia ser uma simbologia disso. E o cara falou, não. E eu fiquei assim, ó, pá, que merda. Nem pensei nisso. E falei, o cara que criou a questão também não pensou nisso. E eu falei assim, cara, que baita análise. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Falei, a partir de agora, em todas as turmas eu vou dizer que fui eu que pensei nisso. Porque ninguém vai saber que foi tu que pensou. Só que tu entendeu? Claro. Ninguém que criou aquela questão pensou e faz muito sentido. A palavra voz se sobrepondo, o cara nem cogitou aquilo. Imagine em artes, imagine em literatura. 3 segundinhos. Eram 2 imagens assim, ó. Tá acabando, dois afrodescendentes. Só do estúdio vai nos embora. Eram 2 afrodescendentes, daí perguntava qual é que era o furriado. E eu abri a questão, não tinha visto a questão antes. Eu, como assim? Uma imagem não tem como saber. Daí eu olhei que um tava com sapato. Pra ter sapato, necessariamente tem que ser um... Cara, mas me veio na hora, assim, ó. Cara, mas assim, ó. Daí subiu de volta. E assim, agora qual vai ser? Daí eu consegui acertar. Mas assim, ó, nunca mais abro questão, assim, ó, tipo... Não dá, né? Surpresa, assim, na mas... nossa área, não dá. E eu olhei assim, cara, e se eu não chegasse essa linha de raciocínio, cara? Daí eu tava... já acabou. Como é que tu ia fazer, né? Eu ia... Gente, isso aqui foi um erro da banca e tal, próximo. A banca tá errada. Queridos, muito obrigado. Valeu por terem vindo, espero que vocês tenham gostado também, espero que a galera curta também. Querem mandar um beijo pra alguém? Querem fazer alguma coisa? Pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você, Xuxa. Entreguei a idade, hein? Milênio. Milênio, né? Tu tava na dúvida da tua geração. É isso, Alexandre? É isso aí. Fechou todas? Valeu, obrigado. Gente, obrigado e até a próxima. Beijos! Abraço. Thank you.